E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Palmeiras voltou a agitar o mercado brasileiro de forma inesperada e, nos bastidores, movimentou olhares e provocações ao surpreender o Santos com um negócio que ninguém esperava, a contratação de Robinho Júnior, jovem meio-atacante que vinha se destacando no time paulista da Baixada Santista. A negociação, envolta em mistério e rumores, gerou questionamentos sobre a estratégia do Verdão, que parece disposto a apostar forte na promessa para a próxima temporada, enquanto o Santos tenta se reorganizar e entender os termos do acordo, que segundo fontes próximas aos clubes, teria envolvido cláusulas polêmicas e valores ainda não confirmados oficialmente, mas que deixaram torcedores e comentaristas em polvorosa. O nome de Robson de Souza Júnior, popularmente conhecido como Robinho Júnior ou Juninho, ganhou destaque nacional não apenas pelo talento em campo, mas também pelo timing estratégico de sua transferência, justamente no momento em que o Santos enfrentava pressões financeiras e uma reformulação no elenco que vem sendo comentada intensamente nas redes sociais e nos bastidores da imprensa esportiva. O Palmeiras, tradicionalmente agressivo em contratações e sempre atento às oportunidades do mercado, mais uma vez demonstra que está disposto a surpreender, não apenas no campo, mas também fora dele, gerando burburinhos que podem reverberar durante meses. A polêmica em torno da saída de Robinho Júnior do Santos não se limita apenas ao aspecto financeiro ou contratual, mas também à narrativa que envolve a relação do jogador com a torcida santista, que vinha nutrindo grandes expectativas quanto ao seu desenvolvimento no clube. Robson Júnior, conhecido por sua habilidade em dribles curtos, visão de jogo e capacidade de acelerar ataques, se tornou uma das principais promessas do Peixe, e sua saída repentina foi interpretada por alguns como uma manobra estratégica do Palmeiras, que sempre se destacou por conseguir movimentações inesperadas que mexem com o equilíbrio do futebol paulista. Nos bastidores, comentários sobre a negociação circulam intensamente entre jornalistas, ex-jogadores e influenciadores esportivos, levantando questionamentos sobre a ética do negócio, o impacto no futuro do Santos e, principalmente, sobre a confiança que jogadores jovens depositam nas promessas de clubes rivais que aparecem de forma inesperada, oferecendo condições que muitas vezes ultrapassam o simples campo financeiro. A repercussão nas redes sociais já mostra a divisão de opiniões, enquanto alguns celebram a ousadia do Verdão, outros criticam a postura do clube e questionam se o Peixe realmente teve poder de negociação suficiente para segurar a joia em seu elenco. A complexidade dessa transferência vai muito além de números, envolve estratégias, expectativas e uma disputa de narrativas que promete ecoar na mídia esportiva por semanas, alimentando debates acalorados sobre o futuro do jovem meio-atacante e as intenções de ambos os clubes. O que chama atenção nesse tipo de negociação é justamente o timing e a forma como os bastidores foram movimentados para que Robinho Júnior se tornasse alvo do Palmeiras sem que o Santos tivesse tempo suficiente para reagir ou estruturar uma defesa convincente. Enquanto os torcedores santistas discutem nas redes sociais se o clube deveria ter blindado o contrato do jogador com uma cláusula maior de renovação, especialistas em mercado da bola apontam que o Verdão atua de forma quase cirúrgica, aproveitando brechas contratuais e a ambição de jovens talentos que buscam oportunidades de crescimento imediato, mesmo que isso signifique deixar o clube formador. Robson Júnior, conhecido por sua maturidade dentro de campo, se vê agora diante de um desafio que vai além do futebol. Ele precisará se adaptar a um ambiente totalmente novo, com expectativas altíssimas e pressão constante, tanto da torcida do Palmeiras quanto da imprensa, que adora um enredo de confronto entre clubes rivais. O burburinho gerado por essa transferência já tomou conta de podcasts, programas esportivos e comentários nas redes sociais, levantando questões sobre ética, estratégia e futuro do futebol paulista. Alguns apontam que esse tipo de negócio, embora polêmico, demonstra a capacidade do Palmeiras de identificar talentos em fase de explosão, enquanto outros acreditam que a pressão sobre Robinho Júnior será enorme, podendo impactar seu desenvolvimento e até mesmo sua imagem junto à torcida santista, que, ressentida, acompanha cada detalhe do processo com atenção redobrada, criando um clima de tensão que dificilmente se dissipará tão rapidamente.
Outro ponto que intensifica o burburinho é o histórico recente de contratações polêmicas do Palmeiras, que tem se mostrado agressivo e ousado, apostando em jovens promissores em negociações que envolvem cláusulas complexas, recompensas variáveis e promessas de protagonismo imediato. Robinho Júnior se encaixa nesse perfil, um meio-atacante habilidoso, com grande mobilidade e visão de jogo, capaz de se tornar peça-chave no esquema tático que o técnico do Verdão deseja implementar. Especialistas apontam que a negociação, embora cercada de rumores sobre valores e condições, reflete a estratégia de um clube que não apenas observa o mercado, mas cria oportunidades, desestabilizando rivais diretos e reforçando a ideia de que o Palmeiras está sempre à frente em movimentos de bastidores. A expectativa agora se volta para a adaptação do jogador, que precisará equilibrar a pressão de atuar em um dos clubes mais exigentes do país com a necessidade de continuar sua evolução técnica e tática. O cenário desenhado por essa transferência é cercado de especulações. Há quem acredite que Robinho Júnior será imediatamente titular, enquanto outros consideram que sua integração exigirá tempo, paciência e habilidade para lidar com a intensidade do ambiente palmeirense. Independentemente disso, o fato é que o burburinho em torno da negociação é real, crescente e promete gerar debates inflamados entre torcedores, comentaristas e especialistas, tornando essa movimentação um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. Entre os rumores que circulam, um dos mais comentados envolve as possíveis contrapartidas que o Santos teria recebido, algo que, até o momento, não foi oficialmente detalhado. Enquanto alguns apontam que valores financeiros foram fundamentais, outros levantam a hipótese de trocas de jogadores ou benefícios estratégicos que poderiam favorecer a equipe da Baixada Santista em longo prazo. A especulação aumenta à medida que o mercado se aproxima do período de definição de elencos, criando uma atmosfera de expectativa e ansiedade que envolve torcedores de ambos os lados. Robson Júnior, que vinha chamando atenção pela consistência técnica e pela capacidade de decidir jogos em momentos críticos, agora enfrenta uma realidade totalmente nova, e o Palmeiras parece estar disposto a investir em seu crescimento, mesmo que isso signifique assumir riscos estratégicos. O burburinho não se limita apenas aos detalhes da negociação, mas se estende às análises sobre o impacto psicológico no jogador e na torcida, que observa cada passo com cautela e curiosidade, dividida entre a tristeza pela perda e a admiração pela ousadia do Verdão. Esse tipo de negociação, cercada de polêmicas, destaca como o futebol brasileiro continua sendo um terreno fértil para surpresas, estratégias ousadas e histórias que alimentam a narrativa esportiva de forma intensa e constante, deixando todos atentos a cada novo capítulo. A movimentação do Palmeiras com Robinho Júnior ainda levanta questões sobre os efeitos futuros no futebol paulista, principalmente em confrontos diretos com o Santos. A transferência de uma promessa tão destacada, considerada por muitos como joia do clube da Baixada Santista, mexe com a estratégia de rivalidade entre as equipes, influenciando não apenas o mercado de transferências, mas também a dinâmica dentro de campo. Comentadores esportivos ressaltam que a ousadia do Verdão envia uma mensagem clara a todos os clubes do Brasil: talentos em ascensão são alvos prioritários, e negociações rápidas e surpreendentes podem redefinir prioridades. Para Robson Júnior, a expectativa agora se concentra em mostrar que a aposta foi acertada, mesmo sob a pressão de atuar em um clube com tradição, torcida exigente e grande visibilidade na mídia. A narrativa em torno da negociação, recheada de rumores, críticas e elogios, reforça a importância de decisões estratégicas e de time no futebol contemporâneo, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo, onde jovens talentos se tornam peças centrais de estratégias de longo prazo, podendo transformar o futuro de clubes e moldar a percepção pública sobre gestores, técnicos e jogadores, em uma trama que mistura ambição, talento e política esportiva de forma intensa e envolvente. Finalmente, o rumor sobre Robinho Júnior se consolidar como jogador do Palmeiras reacende discussões sobre o papel das categorias de base e a valorização de jovens talentos no futebol brasileiro, evidenciando que clubes grandes não hesitam em intervir de forma estratégica para garantir peças-chave em seus elencos, muitas vezes criando tensão com clubes formadores e torcedores que acompanham de perto a trajetória de seus ídolos. O impacto dessa transferência ultrapassa a questão individual do jogador, influenciando negociações futuras, práticas de mercado e até mesmo a forma como a imprensa esportiva cobre movimentações de bastidores, reforçando o caráter sensacionalista que envolve a descoberta e a contratação de promessas.
Robson Júnior entra agora em um ambiente de expectativa intensa, cercado por rumores, análises e projeções, que vão desde previsões sobre sua titularidade imediata até discussões sobre sua adaptação ao estilo de jogo do Palmeiras. O burburinho em torno do caso evidencia a força das redes sociais, da mídia esportiva e do boca a boca entre torcedores, consolidando uma narrativa que mistura talento, oportunidade e polêmica, e que provavelmente continuará a alimentar debates, histórias e especulações, enquanto Robinho Júnior tenta transformar a surpresa da transferência em uma trajetória de sucesso e reconhecimento em um dos clubes mais audaciosos e estratégicos do futebol brasileiro. Nos bastidores da negociação, surgem especulações sobre a forma como o Palmeiras conduziu o processo para garantir Robinho Júnior, e é fascinante observar a complexidade de cada detalhe, desde contatos iniciais com empresários até reuniões discretas com dirigentes do Santos, que, segundo rumores, foram surpreendidos pelo timing preciso do Verdão. Fontes indicam que o clube paulista utilizou sua influência no mercado e a percepção de oportunidades estratégicas para convencer o jogador de que ali estaria a melhor chance de crescimento imediato, mesmo em meio a polêmicas envolvendo ética e rivalidade. A movimentação também reacende debates sobre o papel de empresários e representantes na carreira de jovens talentos, especialmente quando clubes mais estruturados oferecem contratos vantajosos, bônus por metas alcançadas e projeção internacional. Elementos que podem mudar o rumo da carreira de Robson Júnior de forma definitiva. Enquanto a torcida santista observa cada anúncio com sentimentos mistos de indignação e frustração, o Palmeiras trabalha silenciosamente para integrar o meio-atacante, gerando expectativa sobre o impacto que ele terá na equipe, especialmente em partidas de alto nível e confrontos diretos com rivais. O burburinho aumenta à medida que a imprensa começa a especular sobre sua titularidade imediata, papel tático e adaptação ao estilo do Verdão, alimentando discussões intensas sobre planejamento e ambição no futebol paulista contemporâneo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Outro ponto de debate crescente é a reação do Santos frente à perda de uma de suas maiores promessas, e isso desperta reflexões sobre como clubes tradicionais lidam com jovens talentos em ascensão. A saída de Robinho Júnior não apenas provoca impactos financeiros, mas também estratégicos, forçando a diretoria do Peixe a repensar sua abordagem de mercado, políticas de retenção e métodos de valorização de atletas formados na base. Nos corredores do clube, comenta-se que houve tentativas de renovar contratos e ampliar cláusulas de rescisão, mas que a pressa e a ousadia do Palmeiras surpreenderam, deixando o Santos em posição de resposta. Para Robson Júnior, o desafio vai muito além da adaptação técnica. Ele precisará lidar com a pressão de uma torcida que, embora admirando seu talento, sente o peso de perdê-lo para um rival direto, criando um cenário de expectativa, cobrança e avaliação constante. Esse contexto alimenta rumores sobre seu comportamento, sua postura em treinos e partidas, e sobre como o clube pretende equilibrar desenvolvimento individual e resultados imediatos, mantendo a narrativa de que a ousadia do Verdão pode gerar frutos em campo, mas também críticas e desafios fora dele. As redes sociais desempenham um papel central nesse burburinho, com torcedores e influenciadores comentando cada detalhe da transferência, analisando declarações de dirigentes, vídeos de treinos e movimentações táticas do Palmeiras, sempre relacionando a contratação de Robinho Júnior ao desempenho futuro do clube em campeonatos estaduais, nacionais e até em torneios internacionais. Memes, análises de especialistas e debates acalorados transformam a negociação em um fenômeno midiático, onde a percepção pública pode influenciar diretamente o clima em campo. O jogador, por sua vez, encontra-se sob holofotes constantes, tendo que provar rapidamente que a aposta feita pelo Palmeiras foi acertada, equilibrando a expectativa de torcedores, comissão técnica e imprensa. A narrativa se expande, envolvendo aspectos emocionais, psicológicos e estratégicos. A pressão sobre o jovem meio-atacante é enorme, e a capacidade de adaptação pode determinar se ele se tornará referência ou se a transferência será lembrada apenas como um movimento polêmico. A disputa de narrativas, portanto, é quase tão intensa quanto os confrontos em campo, e cada passe, gol ou participação decisiva será minuciosamente analisada, reforçando a importância de habilidades técnicas, inteligência emocional e leitura de jogo em um cenário de alta visibilidade e constante especulação.
Dentro do Palmeiras, comenta-se que a comissão técnica já começou a planejar estratégias específicas para maximizar o impacto de Robinho Júnior, explorando suas qualidades como meio-atacante criativo e veloz, capaz de romper defesas e criar oportunidades para companheiros de equipe. Treinos individuais e coletivos estariam sendo adaptados para que ele se integre rapidamente ao estilo de jogo do Verdão, e fontes internas indicam que há uma expectativa clara de que ele se torne peça-chave na construção ofensiva, mesmo enfrentando adversários tradicionais e taticamente fortes. Além disso, o clube monitora de perto a reação da torcida, buscando equilibrar a empolgação com responsabilidade na comunicação de expectativas, enquanto o jogador precisa entender que sua jornada envolve mais do que habilidades com a bola, envolve disciplina, adaptação ao ambiente, compreensão de pressões externas e capacidade de lidar com críticas. O cenário, portanto, mistura planejamento técnico, estratégias psicológicas e gestão de imagem, refletindo a complexidade do futebol moderno, onde contratações polêmicas não se limitam ao campo, mas afetam toda a estrutura do clube, desde torcedores até assessoria de imprensa, criando uma narrativa que mantém o burburinho ativo e a atenção de todos voltada para o jovem meio-atacante, símbolo de ousadia e ambição do Palmeiras. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!